Entrando agora no tema de governança corporativa, eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho pra gente. Eu vi vários vídeos do seu canal, Governança Já. É bem interessante. Um que eu gostei bastante foi aquele que fala dos modelos de governança corporativa pelo mundo. Eu, particularmente, que estou começando agora, eu não sabia de todas essas divisões. Eu estava muito bitolado com o que acontece no Brasil, que é mais comum. Sim. Mas essa externalidade que a gente tem em outros países, como o próprio Catar, que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouquinho, a gente vê que existe diferença muito grande. Eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho dessas diferenças, até para a gente entender um pouco como funciona. Não existe governança igual. Cada empresa tem o seu tipo de governança. Você tem processos iguais, conselho é conselho no mundo inteiro, diretoria executiva é diretoria no mundo. Então tem as práticas mas como elas funcionam depende muito do ciclo de vida da empresa e mais da cultura da empresa, empresarial e nacional. Então, você está num determinado contexto que isso faz toda uma diferença. Os modelos e as empresas respondem à cultura do local. A moral local, ela responde tudo isso. Então, por exemplo, nós temos no meu livro, eu acompanho 6 modelos. Tem o modelo anglo-saxão, que é Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá, aqueles todos que têm uma cultura da ética calvinista. Qual que é a cultura da ética calvinista? Quanto mais rico eu for, mais próximo de Deus eu estarei, porque mais bem eu posso fazer. Ora, o que é isso? O cara não tem vergonha de ser rico, desde que ele tenha uma destinação. Então, o Bill Gates, por exemplo, ele tem aí toda... eu vou querer trabalhar naquilo que é mais importante. A minha missão no mundo é a minha fundação de crianças africanas. Agora, eu preciso da Microsoft, né, para poder fazer isso tudo. Então, isso é o modelo anglo-saxão, né? Os mercados de capitais, todo mundo. Com 9%, o Elon Musk assumiu o controle da coisa. Com 9%, você olha 9%, os modelos, você fala 9%, mas isso não é nada. Para nós que somos brasileiros, que nós temos aqui, o modelo brasileiro, o que é? 2 a 3 donos tem 70% do poder de mando. É uma das concentrações acionárias mais altas. Você não pode contar o modelo dos Estados Unidos aqui. A SEC fica preocupado com o gestor lá, porque ele é que tem tudo para fazer a coisa errada, se tiver. Nós ficamos de olho aqui, a nossa CVM fica de olho aqui em quê? No acionista majoritário, porque como a concentração é muito grande, qual que é o problema de governança do Brasil? A expropriação do minoritário. Então, são modelos diferentes, porque culturas diferentes, isso tem tudo a ver, né? Aqui no Brasil, por exemplo, qual que é a ética filosófica, religiosa nossa? A Igreja Católica, né? Quais são os preferidos da Igreja Católica? Os pobres. Então, lucro para nós, resultado para nós é um negócio meio complicado, é uma coisa meio ligada a ilícito, isso faz parte da nossa cultura, né? E dono quer ser dono brasileiro. Então, aí você abre capital desde que você não perca o poder de mando da sua empresa. Então, são modelos muito diferentes. E aí você tem um alemão muito influenciado por uma Alemanha pós-guerra, né? Você tem tudo. O que é uma Alemanha pós-guerra? Tudo aquilo na Alemanha que leva a uma figura mais autocrática, que lembra Hitler e tudo, é banido da sociedade alemã. Então, eles têm 2 instâncias de conselho. Um conselho supervisor formado por todas as entidades de classe de uma empresa e uma empresa, né? E o conselho executivo como o nosso. Todas as empresas alemãs, elas têm essa característica. Já nasce assim? Já nasce, eles têm um códex, que é um código de governança deles lá, que não é lei, mas tem a força de lei, porque todo mundo coloca, porque é assim que a sociedade acha que é o mais importante, né? Se você for comparar o modelo japonês é o mais específico dos específicos do mundo. Lá, você tem ali, a indústria japonesa ela é blindada por participações cruzadas entre elas. Então, a Sony tem participação na Mitsubishi, que tem participação na Honda, ela é toda blindada, chama os Keiretsu. Tá? E uma outra característica do modelo japonês é que quando a gente vê aquele assunto do Carlos Ghosn, aquele brasileiro, né, ali, né, ele colocando muito esse modelo em evidência, né? Ele tem ali a parte dos Kansai-Akukais, que são os conselheiros fiscais que ficam espalhados. Eles não gostam de auditoria independente, auditoria externa. Eles não gostam disso na empresa japonesa. Eles preferem conselheiros fiscais japoneses, vigiantes com a missão de uma polícia federal.
Não existe um modelo igual ao do japonês. Conversar com a empresa japonesa, você tem que saber que esse é o esquema deles. O modelo chinês é Estado. O Estado decide quem é você, quem são os conselheiros, quem é o diretor e o seu planejamento estratégico. A relação sua com o Partido Comunista, ela tem que ser coisa para você fazer parte da governança das empresas, coisa. É diferente. Não à toa você vê, inclusive na China, essas empresas bilionárias que dá algum perrengue ali com o governo e de repente a pessoa some do mapa. O Alibaba, né? Alibaba, o que na hora outras, que ele foi abrir capital, vem cá, ficou escondido 6 meses e depois voltou baixinho, lá o profile, não, vamos pensar mais nisso, porque o Estado mandando ali, definindo, né? Europa, né? Diferente, se você pensar no que acontece na Alemanha, na França, Portugal, Itália e Espanha, dentro do mesmo país, você tem empresas que têm um modelo alemão, com as 2 instâncias, modelo que tem esse modelo nosso de conselho unitário, que é o nosso, né? E tem o híbrido. Então, vale tudo, né? Nós estamos num mundo assim, então não tem jeito. Então, a gente observa os modelos, né? Acompanhando nisso aí. E tem um pano de fundo que é um ponto de vista de corrupção, de conflitos de agência, que diz respeito a todos eles. Mas como isso bate em cada modelo, dependendo da cultura do que nós estamos falando, o sistema de controle age de uma forma diferente da outra.